em meio às dificuldades, o Senhor tem sido o nosso Pai, o nosso general, o nosso médico, o nosso advogado, o nosso juiz, aquele que zela, aquele que cuida, aquele que guia, aquele que restaura, aquele que liberta, aquele que transforma. Ó Deus, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Aonde tem 2 ou mais reunidos no teu nome, a tua palavra nos garante que o Senhor está presente. Então, o Senhor está presente nesse recinto. Que caia por terra tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que tenta atrapalhar, ó Deus, o teu agir nessa noite, o entendimento da tua palavra nessa noite, caia por terra, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu sou grata a Deus por mais uma oportunidade que Ele tem nos dado, irmãos, de trazer a sua palavra. Eu não sou pregadora. Eu não sou pregadora, nem me intitulo ser, nem quero ser. Eu quero ser serva. Eu quero pregar a palavra do Senhor. Se Ele me escolheu, eu tenho certeza, porque Ele tem um propósito e Ele sabe de todas as coisas. E que Ele possa nos usar nessa noite. A palavra do Senhor, que nós vamos meditar nessa noite, é em Tiago, capítulo 1, do verso 1 ao 8. Gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor e acompanhassem comigo. Se os meninos puderem, colocar no telão. Tiago, capítulo 1, até o verso 8, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Diz o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontraram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, passado por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito, íntegro, em nada deficiente. Sim, porém, alguns de vós necessitam de sabedoria. Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe entropeçará. E se lhe há conceda. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até aí. Amém? Pode sentar. O título dessa mensagem nessa noite, poderíamos dizer assim: o poder da provação, ou o teste da provação. Mas eu quero deixar esse aqui, o poder da provação. Amados, antes de nós falar do texto, eu gostaria de ilustrar aqui uma história de um homem, de um ferreiro, que se converteu a Jesus Cristo, para que nós possamos adentrar mesmo na palavra. Diz o seguinte: um ferreiro, depois de viver toda a sua vida entregue à libertinagem, decidiu servir a Jesus. Decidiu servir a Deus. Ele passou a viver em função da sua fé, trabalhando com finco, quer dizer, com perseverança na obra do Senhor. Mas a sua situação pessoal ia de mal a pior, ao ponto de um amigo lhe falar: realmente estranho, justamente depois que você tem se tornado crente, as dificuldades da sua vida só aumentaram. Eu não pretendo enfraquecer a sua fé. Olha aqui, amiga, hein? Eu não pretendo enfraquecer a sua fé. Mas, honestamente falando, nada melhorou para você.
Você vivia numa vida libertinada, de pecado, de prostituição, e você diz que aceitou a Jesus, e que agora trabalha na obra do Senhor ardentemente, com perseverança, mas olhando para a sua vida, meu amigo, de nada eu vejo de diferença. Pelo contrário, você está vivendo uma vida pior. Como assim? Várias dificuldades. Vamos lá. O ferreiro não respondeu imediatamente nada, mas pediu a Deus entendimento, sabedoria sobre o assunto que se tratava. Pois queria uma resposta para si e para seu amigo. E o seu amigo voltou a visitá-lo e observava enquanto trabalhava no ferro. O aço chegava às minhas mãos, ainda não trabalhada. Eu preciso transformá-la na ferramenta desejada. Primeiro, eu aqueço em uma temperatura muito alta. E em seguida, sem qualquer piedade, pego o martelo mais pesado que tenho e continuo a bater no ferro. Aplico vários golpes nele, até que comece a adquirir uma forma desejada. Depois eu mergulho rapidamente no tanque de água fria e a oficina inteira se enche de um barulho imenso de um vapor, enquanto a peça estala e grita por causa da súbita mudança de temperamento. Tenho de repetir esse processo até conseguir o formato final, pois apenas uma vez não é suficiente. Às vezes o aço não aguenta esse tratamento e fica todo rachado. E é reprovado e colocado num monte de ferro velho, que fica logo ali na entrada da loja, da oficina. Mas não é fácil, mas tenho que aceitar as marteladas, pois sei que Deus está me moldando. Só lhe peço que jamais desista de mim, até que eu consiga a forma que Ele espera de mim, pois não quero ser colocado num monte de ferro velho da alma. Você entendeu, irmãos? Esse homem, esse ferreiro, se converteu a Jesus, tinha uma vida de transgressão, de libertinagem, e de repente ele aceitou Jesus, o único Salvador da sua vida, da nossa vida. Mas as coisas para ele iam de mal a pior, ao ponto do seu amigo dizer: rapaz, eu não quero te desanimar, mas esse Deus que tu está servindo não está fazendo muita coisa por você, não. E aquele homem, sem esmorecer, não tinha o que responder, baixou a cabeça, voltou novamente a trabalhar na sua oficina, e Deus lhe deu uma oportunidade daquele amigo voltar novamente. Aí o Espírito Santo, irmão, se encarregou de lhe dar entendimento e sabedoria. E disse: assim como ele trabalhava no ferro, que colocava em alta temperatura, para ser formado aquele martelo ou aquele instrumento, várias vezes. Muitas vezes voltava e jogava lá, porque não dava certo. Assim ele entendeu que Deus estava trabalhando na sua vida, o poder da aprovação. E eu quero dizer com isso, que a aprovação nunca é para você desistir. A aprovação nunca é para você esmorecer, mas é pedagógico. É o próprio Deus que nos coloca na prova para ver que somos moldados, para ver se estamos preparados para que Ele venha exercer aquilo que Ele quer para nós. Então, se você está passando por provação e está dizendo: Senhor, é melhor desistir. Desista não, viu? Porque só quem desiste são os medrosos. Só quem desiste é aqueles que não almejam realmente chegar no lugar de destino, que é o céu. Então, vamos lá.
Como cristão deve enfrentar as provações e as tribulações da vida? Como você que é crente, que chegou aqui, que conhece Jesus, que ama ao Deus que você serve, vai enfrentar as provações, as tribulações, as dificuldades que vai vir sobre mim e sobre você? Como? E o que é provação? A palavra provação significa teste com objetivo proveitoso. Toda vez que você vai ser provado, entenda que você está passando pelo um teste. Cabe você ter o discernimento que você está passando por um teste e não desmorecer, entende? Para chegar lá do outro lado. Então, a provação é diferente de tentação. Tentação é o desejo. Quero realizar aquilo que a minha carne deseja. Pecar contra o meu Deus. Provação é diferente. É o próprio Deus que te coloca no deserto. É o próprio Deus que cria a circunstância para você ser testado. Para ver o que há dentro de mim e dentro de ti. Será que nós estamos passando pelo teste? Talvez a prova que você esteja enfrentando, diga, missionária, você não sabe? Que luta eu estou passando? Ei, é um teste, viu? E no teste, você não está sozinho. Ele está com você. Porque foi Ele mesmo que te colocou no teste, na prova. E todo crente, irmãos, vai passar pela prova. Não existe esse que não esteja passando pela prova, ou que já passou, ou que vai passar. Então, se você chegou aqui dizendo, ai meu Deus, desde que aceitei Jesus, a minha vida é uma prova. Seja bem-vindo. É isso mesmo. É prova em cima de prova. Você entra numa prova que Ele mesmo que te coloca, você sai porque é Ele mesmo que lhe tira, e aí Ele manda outra. Ei, Ele manda outra para te aperfeiçoar. Então, bora. Então, a aprovação é diferente de tentação. Uma vida de facilidade, muitas vezes, com Deus, uma vida de muita facilidade, às vezes, leva à indiferença para com Deus. Uma vida de, como é que eu posso dizer? Indiferente. Uma vida que nada está acontecendo de anormal. Eu me torno indiferente para com Deus. Ou seja, tudo está próspero. Eu estou bem de saúde. Não tem problema na minha família. Não tem problema no meu lar. Você está entendendo? Uma vida de facilidade, muitas vezes, leva à indiferença para com Deus. Nós nos tornamos indiferentes. Por quê? Não estamos passando por nada. Por perseguição, por luta, por provação, e estamos indiferentes. E Deus ama seu povo demais. Ele te ama demais, viu? Ele nos ama demais. Para deixá-lo em sua indiferença. Por isso que a prova chega. Você está bem rindo, né? Comendo churrasquinho no domingo, tudo muito bem. De repente o vento sopra. E chega a tempestade. E você diz, Senhor, estava tudo bem? Estava tudo bem. Comendo churrasquinho, nem lembrando de Deus estava. O que acontece conosco assim, irmãos? Estamos tão distantes. Aí Ele sopra o vento e te coloca na prova. Me coloca na prova. Porque Ele nos ama. E Ele chama a nossa atenção. Ei, deixa eu te dizer aqui. A tua prova, a minha prova, é porque Ele decidiu chamar a tua atenção. Ele decidiu, eu vou chamar a tua atenção para mim, para executar aquilo que eu tenho na tua vida. Então a sua prova foi Deus que colocou para te chamar a atenção
e dizer: para homem, para mulher, para criança, para jovem, eu te amo demais para deixar você disperso, aleatório. Por isso que te coloquei na prova. Mas não foi para matar, foi para te estabelecer e te dar a vitória. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. Então a nossa atenção, Ele chama a nossa atenção. E isso muitas vezes pode ser dolorido. A prova traz dor. Esses últimos tempos nós passamos uma prova, eu, o diácono Israel, a nossa família, porque eu digo que é uma prova você ter o seu transporte que se move para o trabalho e tudo mais, e de repente o vento, estava tudo muito bem, muito calmo, aí o vento soprou, de repente manda um abençoado e leva o nosso transporte, a prova chegou. Aí você diz: o inimigo, nem tudo é o inimigo, Deus permite a prova para ver o que está no teu coração. Para ver se você acredita. Para ver se você confia que Ele é que cuida, que guarda, que é o mesmo que dá, é o mesmo que toma, mas que Ele faz com um propósito definido. Então a prova chegou para nós. Ficamos desesperados, que é normal. E agora o vento soprou. E o Espírito Santo ministrava no meu coração. É a prova. Cabe a ti ser aprovada ou reprovada. Então, cabe a você ser aprovado ou reprovado. A decisão é sua. Você vai continuar adorando? Você vai continuar adorando, servindo, glorificando ou murmurando e paralisando? Porque a prova, ela pode te paralisar. Ela pode te destabilizar. Ela pode fazer você retroceder, voltar atrás, não querer ir mais para frente, sabia, irmão? Mas aquele que tem fé no Senhor, aquele que crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito, a prova vem e ele continua perseverante. Ele continua firme. E tem um hino que diz assim: a prova é grande, mas maior é a vitória que Deus está preparando. A prova é grande, pois maior é a vitória que Ele está preparando. Esse hino é muito tempo, muito antigo. Eu não sei se vocês conhecem os meninos do louvor, que no final pode até cantar ele para nos alegrar mais ainda. A prova está grande, mas eu te digo nessa noite que maior é a vitória que o teu Deus está preparando. Oh, irmão, a prova nunca foi para nos matar, mas foi para te estabelecer, para te presentear, para te dar o melhor, para mostrar a grandeza do poder dele. Então, Tiago nos ensina 4 lições aqui nesse texto. Ser cristão envolve sofrimento e provação. O texto foi bem claro. Ser crente, ser cristão, envolve sofrimento e provação. Tiago estava aí escrevendo para os judeus dispersos, para o judeu que estava passando por luta, por perseguição. Aí ele escreve a carta, entende? E diz que ele tem que ser alegre e perseverante na provação, irmãos. Você já imaginou? Aí Tiago manda a carta, escreve a carta. É direcionado pelo Espírito Santo. E diz para aqueles crentes que está disperso, que eram os judeus, que fala das 12 tribos de Israel, então eram os judeus que estavam dispersos, que estavam passando por luta, por perseguição, por provação. Ele diz: persevere, porque tem um propósito nessa tem um propósito nessa provação.
Nada na vida de crente é por acaso. Nada. Se você levou uma topada, tem um propósito. Eu entendo assim, levei uma topada. Bendito seja o nome do Senhor. Deus fez eu parar, porque lá na frente poderia não ser a topada, poderia ser atropelamento. Tudo tem um propósito. Então, a sua prova, meu irmão, se você chegou aqui com uma provinha, ou uma provona, entenda que não é para lhe matar. É para te aperfeiçoar. Então, ser cristão envolve sofrimentos, provação. Jesus já nos advertiu, sim ou não? Lá em João, capítulo 16, 33, quando ele chama os discípulos, ele reúne os discípulos, dá uma despedida, né? Dá uma chacoalhada e diz, vocês estão aqui comigo, está tudo muito bem. Obrigado, mas deixa eu lhe dizer que eu vou e vocês vão ficar aí. Se prepare que no mundo tereis. Ele estava dizendo para quem? Para os discípulos. No mundo tereis. Mas tende bom ano. Ele estava dizendo, no mundo tu vai ter aflições, que é prova, tribulações. Ele estava dizendo para quem? Para crente. Para quem? Para os 12. Ei, vocês estão pensando, enquanto eu estou aqui, ele estava dizendo, tá bom demais, porque eu estou dando as diretrizes aqui pertinho de vocês. Eu estou dando as coordenadas. O vento vem e eu acalmo a tempestade. Mas vocês vão ficar. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar o Consolador. Mas vocês vão passar por tribulação. Então, por que crente tem essa ideia? A teologia da prosperidade que implementou, né, em alguns cristãos. Pare de sofrer. Aceitou Jesus de Nazaré. Não tem sofrimento mais. Né? Não fica doente. Né? Não fica sem casa. É 2, 3 carros. Até hoje eu não tenho nenhum. 30 anos de crente. E nem por isso... Entende? Eu sou infeliz. Então, empreitaram na nossa mente, de alguns cristãos que não entendem a palavra, que crente não sofre, crente não fica doente, crente não passa privação, crente não passa necessidade, crente está sempre com os dentes arreganhados, e tem que estar. Entende? E tem que estar, porque o texto diz que passando por tribulação, mas esteja alegre. Não sei o que estou dizendo, não é a palavra. Então você vai ver a missionária, os diáconos aqui, alguns irmãos assim, ó. Eita glória, como é que está a missa? Está tudo sob comando. Oh, aleluia. Oxê, e essa missa não passa nada, não é? Passa sim. Mas alegria no meio da prova. No meio da prova. Como é isso? Se enchendo dele, sim ou não? Se enchendo da graça, que é de você mesmo, você não vai estar rindo não, viu? É a graça, favor imerecido. Aí ele chega e diz, filha minha, filho meu, eu estou vendo, tu estás na prova que eu mesmo coloquei. E se eu mesmo coloquei, eu vou fazer você sair dela. Crente maduro, crente cheio da presença de Deus, ele entende assim. Por isso que ele anda assim, né, Joás? Quando você vê Joás por assim, ó. Eita, o diácono Joás rindo. Esse irmão só vive rindo. Dando glória, pregando, colocando lá os instrumentos onde ele trabalha, né? Os equipamentos, as comidas lá nas prateleiras, é isso mesmo, irmão? Rindo, você chega já e está rindo. Rapaz, esse irmão trabalha de domingo a domingo rindo desse jeito. Mesmo na prova, alegrando. Porque ele entende que aquele que cuida dele, no tempo certo, diz, ei, Joás, chegou a tua vitória. Está entendendo? Então, se alegre porque está passando na prova, fique triste não. Quando a prova vem para Maria das Neves, eu digo, eita, o lombo vai ficar mais afiado. Os processos te amadurecem. Então, vamos lá. O próprio Jesus disse que no mundo nós teremos aflições, muitas. Ele não disse pouca não, viu? Porque você pode estar dizendo assim, mas missionária, a minha tribulação não é uma tribulação, é muitas. Vem de um lado, vem de outro. Ele disse, é muitas tribula, mas tem de boa.
O que é ânimo? Fala aí para mim, vai, para todo mundo entender. Esperança, fé, andar de cabeça erguida, não com a cabeça baixa, né? Tenha bom ânimo na tribulação. Porque eu venci o mundo. E a tribulação está onde? Aqui no cosmos, no mundo. Se Jesus venceu o mundo, que era a tribulação dele, que ele também veio para ser atribulado, sim ou não? Ou você acha que Jesus não passou por tribulação? Ah, Jesus é Deus. Não passou tribulação, foi? Tem certeza que queria estar no lugarzinho dele? A gente não aguenta que a gente passa, imagina o que o mestre passou, né? Nem chegaria lá, né, meu filho? Então, Hebreus capítulo 4, 16 diz, como eu vou vencer a tribulação? Se aproximando a Deus, coloca aí, meninos, para os irmãos compreender. Se aproximando a Deus com confiança. Aí você de missionária, a prova é tão grande. Como é que eu vou me achegar a Ele com confiança? Achegai-vos a Ele, portanto, confiantemente, junto ao trono de quem? Ao trono de quem, irmãos? Da graça de Deus. Achegai-vos a Ele. Que é achegai-vos a Ele? Em oração. Está a tribulação? Está a prova, aí chegue-se a Ele. Não chega o vizinho não, viu? Que dá errado, viu? Não chega o fulano de tal não, que dá errado. Chegai-vos a Ele. Quem é Ele? Deus. Em oração. Com confiança, sem duvidar. Aí o Tiago diz que não pode ser uma fé oscilante, que nem a onda do mar, que vai e volta. Mas tem que ter confiança. Fé. E o que é fé? É você crer naquilo que você não está. Hebreus 11 diz o quê? Fé é o firme fundamento das coisas. Mas se espera, se crê que está ali. A tua prova eu não sei qual é. Mas eu quero te dizer que você vai sair da prova. Creia que a prova vai ter um fim. Chegue a Ele com crendo. A palavra do Senhor diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Missionário na prova, na tribulação, sim. Os que esperam. Está esperando nessa provinha aí? Ou nessa provona? Ou nessa grande tribulação? O que espera no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala. Ó, crente não pode estar mas ele tem que estar confiando no Deus que ele serve. Oh, glória! Então você vai sair daqui nessa noite com confiança. Dizer a minha prova é pequena demais, o meu Deus é extraordinariamente grande. Nem se compara, a gente compara a prova com Deus, né? Porque Deus, ele é grande demais, irmão. Ele é imensurável. Qual é a prova que Deus não pode resolver? Se foi Ele mesmo que te colocou na prova. Tu está entendendo? E ainda que não fosse Ele que te tivesse colocado na prova, Ele resolvia a parada, como diz, né? Ele resolvia a situação. Ele daria o diagnóstico certo e dá o diagnóstico certo. Ele dá a resposta correta. Ele dá a direção correta. Entende? Então, se aproxime de Deus com confiança. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Diz a palavra do Senhor, Tiago, capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus. Se apresente diante de Deus na prova. Se apresente diante dEle. Chegai-vos a Ele, apresente. E Ele chegará. E Ele fará o quê? A voz, pertinho de você. Aí Ele vem, eu sempre digo que Ele vai dar um abraço assim, ó. Aquele abraço de mãe, né? Tem mãe que não gosta de abraçar, não, né? Aquele abraço de pai, de mãe, carinhoso. Aí Ele chega e te abraça assim. E diz, filho, eu estou cuidando. Eu estou cuidando de tudo. Tudo vai estar no lugar.
eu cuido de você. Ainda não é o tempo. Entende? Eu cuido de você. Ainda não é o tempo de parar a prova. Porque se parar agora, dá errado. Não aprendeu o processo. Não vai ter o entendimento correto. Por isso que ainda está na prova. Mas vai dando glória. Aleluia, glória a Deus. O Evangelho de Deus, de Jesus Cristo, é de tribulação. Mas nós estamos uns crentes meio estranhos. Sim ou não? A gente não quer passar nada, é água com açúcar, né? Queremos passar nada. Nada, nada. Que já queremos desistir. Orou 5 minutos. Ai, Jesus, o Senhor não fez nada. Oxê, e assim é. Estamos vivendo essa geração que queremos as coisas não piscar. Assim não, com Deus não sai da cartilha. Tem que passar o processo. Aí ele te coloca na prova e diz, vai ficar na prova até eu dar. O juiz faz o quê? Como é que o juiz faz? Dá a sentença. Pronto. Quando ele bateu o martelo, aí você chega aqui assim, ó. Eita, você já estava, né? Aí você chega pulando. Eita, glória, venci a prova. Papai me deu as coordenadas e eu cheguei aqui vitorioso. Está entendendo? A tribulação, o evangelho é de tribulação, através de muitas tribulações. O que importa é entrar no reino de Deus. Foi o apóstolo Paulo que disse isso. Vamos ver lá? Atos 14, 22. Parece contraditório, né? Veja aí. Atos 14, 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firme na fé. Mostrando que através de muitas, o quê? Tribulações, o que importa é entrar onde? E onde é o reino, irmãos? Através de quê? De muitas tribulações. Aí você que é crente e eu, está passando por tribulação e está achando ruim. Não adianta reclamar, vai passar. É crente? Vai passar pelo processo, sim. O que importa, diácono Israel, é chegar onde? No reino. Perseguido, caluniado, rejeitado, abandonado, esquecido. É prova, sim ou não? Mas o que importa é eu entrar no reino do céu. Quem estava dizendo o apóstolo para os discípulos, né? O que importa é isso. Então, irmãos, o que importa é você chegar lá naquele dia. Receber a coroa. Ô, glória. Passou tanta guerra aqui, tanta luta, né? Passou. Olha o verbo. Passou. Não está mais. Passou. Agora é a coroa. Agora é o galardão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todo cristão passa por várias provações. O verbo passar significa encontrar, se deparar. Vai se deparar sim por provação. Eu querendo ou não, ele vai me colocar na prova. Não é uma decisão sua, não. Tentação é decisão sua. Você peca se você quiser. Mas provação é ele que coloca. Ele que permite. É diferente de tentação. Tentação, o indivíduo desejou a carne, vai lá e executa. Sim ou não? Tem nada a ver com Deus. É o diabo e você. Agora, a provação, ele te coloca no deserto. Mas do deserto, você já viu alguém morrer se ele está lá? Você já viu morrer se o Senhor colocou lá? Com um propósito? Agora, no deserto, voltando atrás, ele te colocou, você vai ser aprovado ou não aprovado? Porque se não for ser aprovado, vai morrer no deserto. Sim ou não? Se desistir, se não executar o que ele mandou, se não se revestir, se não orar, se não vigiar, se não se preparar, no deserto tem que ter todo o preparo, sim ou não? Entende? Então vai morrer no deserto quem não escutar a voz daquele que colocou no deserto.
Por isso que nem todos que vai ser levado para o deserto ou para a prova vai vencer a prova. Tem alguns que vai ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Você quer? Você quer ficar de fora? Então se prepare, se equipe para não ficar de fora. Né? Porque ele mesmo diz que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Os escolhidos suportam a prova. Os escolhidos suportam a chibatada. Os escolhidos suportam as rejeições. Os escolhidos suportam as calúnias, porque ele entende que tem um advogado, que no tempo certo se levantará ao seu favor. Todo cristão passa por várias provações. Amém, irmãos? Amém? Amém? Oh, glória! Uma outra coisa. Alguém já disse, né? Que o cristão ou está passando pela prova, ou vai passar, ou está saindo dela. Eu estou saindo de uma delas. Logo mais entrarei em outra. E logo mais entrarei em outra. E todas elas vou contar vitória. Porque aquele que coloca na prova te dará ânimo, te dará sabedoria, te dará entendimento de você sair dela. Amém? Então vamos lá. As provações nos impulsiona ao trono de Deus. Toda vez que um crente, ele está sendo aprovado, você vai ser impulsionado, empurrado para o trono de Deus. Para perto dele. Porque é de lá que vem a tua solução. É de lá que vem o teu socorro. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Toda aprovação nos impulsiona para Ele, para o trono da graça, para o Deus Todo-Poderoso, para que Ele te dê as instruções. Amém? E a prosperidade te afasta do trono. Como assim, missionária? Quando está tudo bem, está tudo próximo, está tudo ok, ele tem esse poder de te afastar. Raramente, uma pessoa que está aqui o tempo todo vai se aproximar do trono da graça como deveria. Você conhece? Por isso que crente vive em prova. Porque se não viver, ele fica distante do Senhor. Ele fica distante do trono. Aí papai bota na prova, a gente desce ligeiro demais, sim ou não? De madrugada, nele o próprio espírito lhe acorda com uma dor de cabeça, seja lá o que for, uma ânsia de vômito, mas você vai. Entende o que eu estou falando? Ô, você crente daqui, nós aqui não passamos por isso. Que eu passo, você não passa não, é? Ele lhe acorda, nem que seja com um grito lá fora, mas ele lhe acorda. E de você estar lembrando da prova, não é? É hora de conversar comigo. Nem se você não queira, ele te belisca e vai. Uma certa vez foi uma formigada, que a formiga até hoje eu não achei, viu, irmão? De madrugada, pensa numa dentada, parecia que era de jararaca. De formiga trinca, que dói, né? Menina, foi um beliscão tão grande, eu procurei em todo canto na cama o beliscão, a formiga, tinha nada. O Espírito Santo disse, está na hora. Está entendendo? Quando você não quer, você não é servo dele? Não foi ele que colocou na prova? Ele faz com que você sinta até uma mordida de formigão, de formiga trinca, não sei o que é, mas você vai descer para conversar com ele, para ele te dar as coordenadas. Amém? Amém? Todo cristão pode ter alegria em meio às provações? Sim. Tiago diz que todo cristão, em meio à provação, ele tem alegria. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, não depende de quê? De circunstância. Não depende de tudo estar bem. Não. Ele derrama graça, alegria no coração, não é? Aí o apóstolo Paulo, eu acho interessante demais. Alegrai-vos no Senhor, no capítulo 4, né? Rapaz, o cabo preso, levando açoite. Aí ele escreve uma carta e diz, alegrai-vos no Senhor. Mais uma vez, alegrai-vos. Regozijai-vos no Senhor. Mandando os irmãos se alegrar pela perseguição, pela prova. Se ele estava numa prova maior
do que a dos irmãos. Tu entende? Então, quando eu estou pregando aqui, eu passando para a prova e dizendo assim, irmão, se alegre. Se alegre. Eu na minha prova. Porque às vezes o povo pensa que missionário, pastor, diácono não passa prova, né? Porque não está contando as provas, né? Tem hora que não é para contar, não. É para contar a ele. Só o grande que resolve a tua prova. Ô, glória! Está entendendo? Você passando pela prova e alegrando o coração de outro, lá no trabalho, você com a prova, aí chega Ricardo, numa prova, aí Ricardo chega lá na portaria, chega os vasos e ele diz, o Senhor é a tua força, o Senhor é o Jeová Jireh, e em casa ele passando pela prova, precisando de Jeová Jireh, mas ele tem alegria no Espírito, enquanto ele está profetizando, enquanto ele está executando, o Deus que ele serve está trabalhando, o Deus que você serve está trabalhando. Isaías 64:4. Não existe um Deus além do nosso Deus, que trabalha em favor daquele que nele espera. Crente é assim. Por isso que crente na prova se alegra. Está entendendo? Vamos lá, que eu quero terminar. Todo cristão pode ter alegria em meio à prova. Eu já falei que o fato de Deus nos testar nos sugere que nem todos passarão pela prova. Entendeu? Nem todos que estão testados aqui nessa noite vai passar pela prova, viu? Nem todos. Muitos vão desistir. Não estou falando da salvação, do propósito. Porque olhou para trás, olhou para a direita, para a esquerda, mas a palavra de Deus nessa noite, se você chegou aqui querendo desistir, olhe para o autor e consumador da tua fé. Não desista não, porque no final tem bonância, no final tem vitória, no final tem refrigério, no final tem alegria, no final tem consolo, no final tem paz. Oh, irmãos, não desista. Eu sei que a prova é grande, mas não olha para a prova, não olha para as circunstâncias, olha para o teu Deus que é maior do que todas as provas. Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus de milagre. E a palavra do Senhor diz que agindo Ele, quem impedirá? Ninguém impedirá o trabalhar do Deus Todo-Poderoso. Então, a injeção para você nessa noite, não desista, viu? Não desmoreça. Ele está no comando. Ele está no meio de tudo. Ele está no controle. Ele sabe como fazer. Ele sabe como trabalhar no vaso. Você diz, está tudo perdido para mim. Tá não, ele te colocou essa prova, mas não foi para você morrer, não. Foi para trabalhar no teu caráter. Porque não dá tempo de terminar. Mas a gente termina depois. Foi para trabalhar no teu caráter, na tua essência. Para te mostrar que tu pode, porque Ele é na tua vida. De você mesmo, você não pode não. Nós não podemos de nós mesmos. Mas Ele diz para mim e para ti. Você não pode, mas eu posso. Você não tem, mas eu tenho. Você não sabe, mas eu sei. E ele diz mais no versículo, se tu não tem entendimento, se tu não tem sabedoria, se tu não sabe como guiar os teus passos, peça a mim. Peça entendimento a mim. Peça sabedoria a mim. Peça força a mim, porque eu sou a tua força. Eu sou o teu consolo. Talvez você chegou aqui e disse assim, eu não tenho amigo. Eu não tenho ninguém. Eu estou sozinho. Ei, deixa eu te dizer. Você pode não ter amigo humano. Porque também está de falta mesmo, né? Os verdadeiros amigos, né? Quem tiver ele, agarra aí coladinho e não desiste dele não, viu? Mas deixa eu te dizer. Jesus é o teu melhor amigo. Ele nunca nos desamparou. E nunca vai te desamparar. Você muitas vezes desistiu dele, mas ele não desistiu de você.
E hoje Ele te diz: eu não desisto de você. Eu te amo. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar a chegar lá no final. Eu vou te dar estratégia. Eu vou te dar visão. Eu vou te dar entendimento. Eu vou te dar força. E quando você olhar para trás, você vai dizer assim: fui eu mesmo que atravessei esse mar. Foi você. Porque Ele te carregou nos braços. Ele te sustentou. Ele mandou anjos para te guardar. Ele mandou refúgio para te refugiar. Porque Ele é perito nisso. Então saia nessa noite. A prova está grande. Mas maior é a vitória que Deus está preparando para você e para mim. Amém? Deus abençoe.